Estamos de volta, Carlos José, patrulhando a cidade nas ondas do rádio. Carlos José, diga. Estamos aqui também para falar de um fato que aconteceu na cidade, um fato jornalístico, né? Que foi o assalto do Benji, foi em 1988. Essa reportagem conseguimos com o neto do Carlos José. É uma reportagem do Jornal Nacional da Rede Globo, que passou na época, em 1988. É um arquivo raro que você vai assistir agora na TV e vai ouvir também pela Rádio Teresópolis. Preste atenção na riqueza de detalhes desse depoimento do Carlos José, ele vai falar mais sobre isso. Vamos assistir essa reportagem então. Reféns desde ontem por 2 assaltantes em Teresópolis, estado do Rio. Foram várias horas de tensão, muitas negociações e uma perseguição que se estendeu por mais de 100 quilômetros, até a prisão dos assaltantes. 4 homens roubaram um banco no centro de Teresópolis. Houve tiroteio com a polícia. Um assaltante morreu, outro ficou ferido. E os outros 2 pegaram o garoto André Luiz Santa Rita como refém. Os 2 assaltantes levaram André para este sítio distante 10 quilômetros do centro de Teresópolis. Mais de 50 policiais civis e militares e agentes federais cercaram a casa. Os assaltantes tomaram mais 7 jornalistas como reféns. O delegado Elson Campelo, ex-diretor da Divisão de Roubos e Furtos da Polícia do Rio, fez as primeiras negociações. Às 10 horas da noite, o assaltante Rogério Mendes Cruz, o Coquinho, apareceu na janela, apontando a arma para a cabeça de um dos reféns e pedia a presença de uma juíza. Um dos momentos mais dramáticos foi quando o outro assaltante, Mauro de Oliveira, ameaçava o menino com 2 revólveres apontados para a cabeça dele. André pedia para que a polícia não invadisse a casa. É pra todo mundo ficar aí na frente, atrás não, é André, hein? André, fica quieto, André, teu pai, André, papai que tá falando. Fica calminho, eu tô aqui contigo, tá, filho? Tá. Fica calminho aí, tá? Olha! A polícia disse que já quer entrar aqui pra invadir. Não vai ter, esse problema tá descartado, não? Perdendo a cabeça. O pai de André, o empresário Nelson Santa Rita, estava muito nervoso e várias vezes se ofereceu para ficar no lugar do filho. Desce agora, eu subo aí com o delegado, mas tem que descer. Os policiais tentavam negociar a saída dos assaltantes sem que os reféns fossem feridos e fizeram um acordo: não invadir a casa. Para a fuga, os assaltantes exigiram um carro e aceitaram que os delegados Elson Campelo e Hamilton Monerá fossem trocados pelos reféns. Logo depois, os assaltantes resolveram sair da casa e libertaram o menino André. Foram momentos de tensão. Os assaltantes estavam nervosos com a presença dos policiais e ameaçaram várias vezes os jornalistas que tentavam se aproximar do carro. Às 11h30 da noite, deixaram o sítio num carro de reportagem, levando além dos 2 delegados, o jornalista Carlos José de Oliveira, da Rádio Teresópolis. Logo depois, começou a perseguição da polícia. Os assaltantes fugiram em direção ao Rio e conseguiram despistar a polícia ainda na estrada. À 1h da manhã, os reféns foram libertados no bairro de Santa Teresa, no centro do Rio. Os assaltantes fugiram a pé. Eles foram procurados durante mais de 2 horas pelas ruas de 3 bairros vizinhos a Santa Teresa. Às 3h30 da manhã, os assaltantes foram localizados neste prédio no bairro do Catete e se entregaram à polícia. Você se ofereceu no lugar do André, né? É verdade. Quando nós chegamos, os policiais, depois chegaram outras viaturas, é claro, outros policiais, eu falei, eu quero entrar, deixa o André sair. Inclusive o nome do Xará, gíria, né? Do meu filho mais novo, que é excepcional. Aí eu pedi, deixa o André descer, que eu entro no lugar dele. Aí ele pegou, disse, eu vou mandar ele falou o nome do rapaz lá para descer lá, e falou assim, se fizer alguma besteira, ele falou um palavrão lá, eu mato quem está aqui e quem tiver mais aqui perturbando. O Maurinho Branco. Ele estava com o refém lá. Estava com o André Luiz Santa Rita. Aí, quando ele abriu a porta, já estava com uma 45 e um 38 na minha cabeça. E aí, o que você pensou? Deu para gelar, né, meu filho? Ele vai atirar ou não vai? Eu falei, calma,
calma, calma. Aí subimos a casa, até a escada. Aí Maurinho Branco queria, ele com o garoto, eu digo que eu chamo de garoto, o rapaz, entre as pernas dele, com a arma apontada, uma pistola apontada para a cabeça dele, e pedindo para fechar a cortina, abrir a outra. Eu falei assim, olha, eu vou fazer um flash para a rádio, onde eu trabalho. Rapaz, mas é o espírito do jornalista. No meio, como refém, vou fazer um flash para a rádio. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu falei, vou fazer um flash para a rádio, eu sei que alguém vai ligar para cá e alguém vai querer saber de mais alguma coisa. Ele falou, fala bastante meu nome. Ele falou para falar, assim, para divulgar o nome dele na rádio? Fala bastante meu nome, quem ligar. Eu falei, aí eu liguei para a rádio, da Teresópolis, que eu trabalhava lá, e fiz um flash. Depois começaram a ligar. O primeiro a ligar foi o Edson Zarif. Aí foi o Edson Zarif da Rádio Globo. Da Rádio Globo. Foi aquela sequência toda de jornais, de TVs e até de rádios, de outras emissoras, querendo saber detalhes, e eu falando para um, falando para outro. O barulho, ploc, ploc, lá em cima, no telhado. Aí desconfiou que policiais estavam tentando invadir a mansão. Daí veio aquela coisa que vão matar, eu mato um. Nessa hora. Aí, nesse meio tempo, acabou libertando o menino, como é que foi? Bom, aí, depois que tudo foi negociado, ele falou que tem que descer, nós vamos descer. Ele gritava de lá. E eu falava, pode descer. Chegou um policial querendo atirar, eu falei, não atira, não vai morrer mais gente aqui dentro. Então nós descemos. Quando chegou embaixo, o André foi para os braços do pai, um abraço fraterno entre o pai e o André, o Nelson e o pai dele, e eu fiquei ali naquela. Ele falou, não, você vai ter que descer agora. Então descemos eu, o doutor Elcio Campelo, o Maurinho e o comparsa dele. E nós descemos e fomos parar em Santa Teresa. Então ele fugiu para um lado, o comparsa dele para o lado, eu pulei até para uma cerca. Isso em Santa Teresa, no Rio? Santa Teresa, numa subida assim de paralelepípedos. Então eu pulei numa cerquinha, o doutor Elcio Campelo para um lado e o outro delegado, que era o motorista, vamos dizer assim, da Manchete, que eu pensava que era motorista, depois ele conversou comigo. E uma senhora gritou, estão roubando. Aí eu expliquei para ela, me identifiquei para ela, aí foi tudo esclarecido, que eu estava fugindo para um lado, todo mundo fugindo para um lado, até o próprio Maurinho e o comparsa dele. Tu espalhou, chegou lá, aí chegou o comboio. Os policiais encontraram. E meus filhos me abraçaram. Emocionante, né? Não tem como descrever, né? Inclusive... Mas o Carlinhos, até hoje, o Carlinhos se emociona com essa história, né? Que o povo Teresópolis, com certeza, que está assistindo a TV nas ondas do rádio, também deve estar emocionado com essa história. Bom, vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos nas ondas do rádio.